Unidade 3, Trigonometria. Aula 21.2, conteúdo: relações trigonométricas no triângulo retângulo. Aplicações. Habilidade: resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Muito bem, vamos continuar agora com a segunda parte da nossa aula de hoje. E nada melhor de começarmos com a nossa revisão. Na primeira parte de hoje, nós falamos sobre seno, cosseno e tangente. Então, nós vimos essas principais relações. Seno, cosseno e tangente. Então, nós temos aqui um triângulo. Cateto oposto, vocês viram no início da aula, que é aquele cateto que está na frente do ângulo. O adjacente é aquele que está junto do ângulo. A hipotenusa é o A, o cateto adjacente é o C e o outro cateto é o B. Então vamos ver aqui quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente. Muito bem. Pela definição, nós vimos hoje, no início da aula, que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a sua hipotenusa. Vimos também que o cosseno de um ângulo Vimos também que o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E também vimos que a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto? Nós temos aqui o ângulo alfa, o oposto é o B. E a hipotenusa é o A. Nós temos aqui o ângulo alfa, o adjacente é o C e a hipotenusa é o A. Nós temos aqui o ângulo alfa, o oposto é o B e o adjacente é o C. Então, dessa forma, vocês podem comparar o que é seno, cosseno e tangente. Muito bem. Vamos continuar nossa aula agora com o desafio do dia. Desafio do dia. Qual é a altura da árvore? Observe que tem um rapaz segurando um lápis e, do ponto de vista dele em relação ao lápis, olhando para a parte alta, né, da árvore, forma um ângulo de 30 graus. E a distância dele para a árvore é aproximadamente de 4 metros.
E vem então aquela pergunta: qual é a altura da árvore? Não é? Qual é a altura da árvore? Muito bem, vamos continuar então com a nossa aula sobre seno, cosseno e tangente. Ângulos notáveis. Alguns ângulos, eles são muito empregados na resolução de problemas trigonométricos. Esses ângulos, que é usado no estudo da trigonometria e nas suas relações entre eles, os ângulos e as suas medidas, são chamados os ângulos notáveis. É o ângulo de 30 graus, de 45 e de 60 graus. São os ângulos mais comuns. No triângulo retângulo, essas relações são bastante trabalhadas e alguns ângulos são usados com maior frequência. Por isso que eles são chamados de ângulos notáveis. Vamos ver agora uma tabela a seguir. Observe a tabela. Você tem aqui seno, cosseno e tangente, e tem os ângulos de 30, 45 e 60. Por exemplo, o seno de 30 graus é meio. O seno de 30 graus é meio. Então você nota aqui, ó, o cruzamento, né, entre o seno e entre o seno e o ângulo de 30. Então, nesse cruzamento, você chega a esse resultado. Ó. Quando as duas linhas se encontram, então você tem que o seno de 30 graus vale meio. O cosseno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. Então você tem aqui, ó, cosseno de 45 você vem, ó, cruzou aqui, raiz de 2 sobre 2. A tangente de 60, por exemplo, a tangente de 60 ela vale a raiz de 3. Como vocês podem perceber aqui, ó. Então, esses cruzamentos, você vai determinando o valor do seno, do cosseno e da tangente. Veja agora um vídeo que vai explicar para você melhor como você pode assimilar os valores dessa tabela dos ângulos notáveis. Ok, pessoal? Hoje temos a dica importante para vocês de matemática. Como devemos lembrar os ângulos notáveis? E para que, professor Carlos? Para resolver problemas como este. Um avião, ao levantar voo em linha reta, forma um ângulo de 30 graus. Após percorrer 1000 metros, ele deseja saber a altura que o avião atingiu? Muito bem. E para resolver, precisamos saber o valor do seno de 30 graus. E como devemos saber? Observe essa matriz. 4 linhas e 4 colunas.
Na primeira linha você escreve seno, cosseno e tangente. E na primeira coluna, de cima para baixo, os valores em graus, 30, 45 e 60. Em seguida, na segunda coluna, de cima para baixo, você conta e escreve 1, 2, 3. Terceira coluna, de baixo para cima, 1, 2, 3. Divide tudo por 2, calcula a raiz quadrada. Depois é só dividir seno pelo cosseno, acha o valor da tangente, não esqueça de racionalizar os denominadores, e pronto. Seno de 30 igual a meio, igual a h sobre 1000, resolvendo, a altura foi 500 metros. E aí, gostaram do vídeo? Vou explicar para vocês, mais uma vez, numa cartela branca, como é que você assimila bem essa tabela dos ângulos notáveis. Então, observe a cartela branca aqui no quadro. Vamos explicar para vocês como é que você vai memorizar esses ângulos sem precisar decorar nada. Vejam lá. Vamos formar aqui a tabelinha, né? Então você tem aqui os valores do ângulo de 30 graus, 45 e 60 graus. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Vamos lá. 30, 45 e 60 graus. Em seguida, você tem as outras colunas. Aqui vai ser o seno, aqui o cosseno e aqui a tangente. Tudo bem, pessoal? Tá entendendo? Você faz uma tabelinha, aí escreve 30, 45 e 60 na primeira coluna, e nas outras três colunas você escreve lá em cima, seno, cosseno e tangente. Muito bem, professor Carlos, até agora eu estou compreendendo. Em seguida você vai contar de cima para baixo 1, 2, 3. Agora, de baixo para cima. 1, 2, 3. De cima para baixo, 1, 2, 3. De baixo para cima, 1, 2, 3. Em seguida, vai dividir tudo por 2. 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 1 sobre 2, 2 sobre 2 e 3 sobre 2. Muito bem. Depois que você fez tudo isso, você vai calcular a raiz quadrada. Ora, a raiz quadrada de 1 não precisa calcular, que é 1. Então, você vai calcular a raiz quadrada dos outros, né? Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar mais fácil. Para trabalhar, vou ter espaço para colocar aqui a raiz. Muito bem. Então, vamos lá. Você colocou 30, 45, 60, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 2. Agora vai colocar raiz de 2 sobre 2, de 3 sobre 2, de 2 sobre 2, de 3 sobre 2. Pronto. Agora você vai dividir o seno pelo cosseno. Por exemplo, nós sabemos que a tangente é o seno
sobre o cosseno. Então, tangente de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2. Ora, as duas quantidades são iguais, então vai dar 1. Então aqui vai dar 1. Tangente de 60 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Então, como é que você resolve? Você repete a primeira parte, repete a primeira, que é raiz de 3 sobre 2, multiplica e inverte a segunda. Então, repete, inverte, e aqui você repete. Ora, cancela esse 2 com esse 2, vai ter raiz de 3 sobre 1, que é igual a raiz de 3. Agora, você vai achar a tangente de 30, que é igual a meio, dividido por raiz de 3 sobre 3. Repete a primeira, multiplica, inverte a segunda. Aliás, aqui não é 3, pessoal, aqui é 2, divide tudo por 2, né? Aqui embaixo é 2. Então vamos lá. Muito bem. 1 sobre 2 divide raiz de 3 sobre 2, repete a primeira e inverte a segunda. Então vai ser 2 sobre raiz de 3. Cancela o 2 com 2. Então você vai ter 1 sobre raiz de 3. Agora você vai racionalizar. O que é racionalizar, professor Carlos? É você remover o radical do denominador. Você vai tirar esse radical. O radical é o sinal da raiz. Nós temos que tirar a raiz de 3 debaixo do denominador. Como é que a gente faz? Multiplica tudo por raiz de 3. Raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado. Que você cancela o 2 do quadrado com o radical. Então você vai ter que isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 2. Vou repetir mais uma vez. Raiz de 3 sobre 3. Então aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Vou repetir mais uma vez, repare. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Tangente de 30 é 1 sobre 2 raiz de 3 sobre 2, que é igual, repete a primeira, multiplica, inverte a segunda. Aí você cancela o 2, aí vai ficar 1 em cima, 1 vezes 1
repete 1 em cima e raiz de 3 embaixo. Agora repare, quando acontece isso, você precisa cancelar a raiz de 3. Então você multiplica tudo por raiz de 3. Quando você multiplica por raiz de 3, você tem raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado. Então você cancela, como aqui é raiz quadrada, você cancela esse com esse, aí esse 3 sai. Ele fica sozinho. Tudo bem? Então é isso que acontece. Quando você multiplica, é isso que acontece. Muito bem. Agora que vocês viram como é que você memoriza, né? Você consegue lembrar dessa tabela, vamos resolver um exemplo dessa parte prática da trigonometria. Observe a cartela. Vamos determinar a altura do prédio que é avistado por um homem de 1,80 m. Então, você tem um homem que tem 1,80 m e ele está olhando para a altura do prédio sob um ângulo de 60 graus. Então, está aqui o ângulo, né? O homem está olhando. Da onde ele está olhando, ele forma um ângulo de 60 graus. Ele quer que você determine a altura desse prédio. E o homem tem 1,80 m. O homem tem 1,80 m. E aí, professor Carlos, eu já sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, eu já sei que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu sei que a tangente é seno sobre cosseno, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que até agora, professor, eu não entendi bem como é que eu vou resolver esse problema. Como é que eu vou aplicar esse conhecimento do seno, cosseno e tangente nesse problema, na resolução desse problema? Muito bem. Para você aplicar, você precisa saber qual dessas relações, seno, cosseno e tangente, você vai precisar resolver. Repare, a distância entre o homem e o prédio é de 20 metros. Então, esses 20 metros que vocês estão vendo aqui, é essa distância aqui, ó. É essa distância aqui. A altura do prédio, você não sabe ainda. Porque essa altura do prédio, na realidade, ela tem duas partes. Vamos tentar entender melhor aqui. Como é que você vai determinar a altura do prédio? Aqui é a altura do prédio, né? Muito bem. Só que essa altura do prédio, ela tem dois componentes. Isso aqui é a altura do prédio. E essa altura tem dois componentes. Professor Carlos, está muito enrolado isso, eu não estou entendendo nada. Tá bom, então vamos explicar melhor para você. A altura do prédio é essa altura completa aqui, ó. Tudo isso aqui é a altura do prédio. Só que essa altura do prédio tem duas partes. Uma parte
é em relação à altura do homem para baixo. Então, eu vou chamar essa parte aqui de H1. Essa parte aqui que está acima da linha vermelha, eu vou chamar de H1. E a parte que está abaixo da linha vermelha, eu vou chamar de H2. Então, essa parte aqui, ó, eu vou chamar de H2, só que esse H2 já é conhecido. Aqui é o H1 e aqui é o H2. O H2 já é conhecido. Como, professor Carlos? O H2 é a altura do homem. É 1,80 m. Esse aqui é o H2. Essa altura aqui, ó, é 1,80 m. Tá aqui, ó. Então, o que é que eu tenho que achar? Eu tenho que achar a altura H1, que é esse pedacinho aqui. E achando essa altura H1, e somando com 1,80 m, eu vou ter a altura do prédio. Porque a altura do prédio é a soma das duas alturas, H1 com H2. É mesmo, professor Carlos, agora é que eu estou entendendo. Então vamos ver como é que nós vamos resolver esse problema. Ora, eu tenho essa distância aqui embaixo, que é justamente o cateto adjacente. Eu tenho aqui embaixo o cateto adjacente. Ora, se eu tenho um cateto adjacente e quero achar a altura do prédio em relação ao seno de 60 é o cateto oposto. Então vem a pergunta, qual é a razão trigonométrica que relaciona o adjacente com o oposto? Ora, seno não, seno é oposto com hipotenusa. Cosseno é adjacente com hipotenusa. Ah, já sei, é a tangente. Muito bem. Então, a tangente de 60 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é a tangente de 60? Vai ser o H1, que é só essa parte até a linha vermelha, e os 20 metros, que é o adjacente. Então, isso aqui é o cateto adjacente do ângulo de 60. E esse aqui é o cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus, porque ele fica do outro lado, né? Fica na frente do ângulo de 60. Agora, quem é o ângulo de 60 graus? Ora, o ângulo de 60 é raiz quadrada de 3. Então, no lugar de 60, eu vou colocar raiz quadrada de 3. Então, vamos começar a resolver o problema. Eu tenho que tangente de 60 é cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 60 é igual a
H1 sobre 20. Muito bem. E tangente de 60, quanto é mesmo, professor Carlos? É raiz de 3, que é igual a H sobre 20. Então, vamos lá. Ora, foi dado no problema que raiz de 3 é 1,7. Então, vou colocar aqui 1,7, H sobre 20. Vou passar o 20 multiplicando. Então, H vai ser 20 vezes 1,7. H vai ser aproximadamente 34 metros. Só que esse H que eu estou falando é o H1. A altura do prédio vai ser H1 mais o H2. A altura do prédio vai ser 34 mais 1,80 m. Então, a altura do prédio vai ser 35,80. Essa é a resposta. Muito bem. Observe agora, nas cartelas que se seguem, o cálculo que nós fizemos agora. Então, vocês têm aí que você pode usar ou raiz de 2 de 1,4 ou raiz de 3 1,7. Como os dados que nós temos é o cateto oposto e o adjacente, então, fazemos esse cálculo aqui. Pela natureza da questão, devemos usar a razão tangente, pois queremos obter o valor do cateto oposto e temos conhecimento do adjacente. Que é o adjacente, professor Carlos? O adjacente é a distância do homem para o prédio, que é 20 metros. Então, a tangente de 60 é raiz de 3, o adjacente é 20, multiplica 20 por raiz de 3, raiz de 3 é 1,7 e 34 metros. Só que 34 metros ainda não é a resposta. A resposta você tem que somar com a altura do homem, que é 1,80 m. Então, a resposta é 35,80 metros. Bom, agora chegou o momento de resolvermos o desafio do dia, então preste muita atenção. Você poderia identificar as exatas dimensões do triângulo retângulo abaixo, sabendo que a tangente de alfa é 3 sobre 4 e o seno de beta é 4 sobre 5? Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui alfa e temos aqui beta. Tangente é cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto a alfa? A alfa está aqui, o oposto está aqui, é 3. Quem é o adjacente em relação a alfa? É 4. Em relação a beta, beta está aqui. O oposto é 4 e a hipotenusa é 5. Então, essas aqui são as medidas do triângulo. Esse lado vale 3, esse lado vale 4 e esse lado vale 5. Vamos agora para o próximo desafio. Observe. Qual é a altura da árvore? A altura da árvore, ela é
dividida em duas partes. Na primeira parte, ela vem daqui para cá. Vou chamar essa parte aqui de H1. A segunda parte corresponde exatamente a 1,5 metro. Essa parte daqui, ó, que é 1,5 metro. Precisamos encontrar a altura H1 para depois somarmos H1 com 1,5 metro e dessa forma determinarmos a altura da árvore. Então vamos lá. Aqui é 1,5 metro. Vamos então achar agora a altura H1. Ora, a altura H1 quem vai ser? Nós temos aqui que raiz de 3 é igual aproximadamente a 1,73. Precisamos ver as informações que temos. Temos o ângulo de 30. O oposto dele, o H1 é oposto. É o cateto oposto. Então, nós temos aqui o cateto oposto, que é o H1. Vamos agora determinarmos a tangente. Temos aqui o cateto oposto. Esses 4 metros que está aqui embaixo é justamente a distância do homem para a árvore. É o cateto adjacente. Então vamos lá. Tangente de 30 é o cateto oposto sobre o adjacente. Então vai ser H1 sobre 4. Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Que é igual a H1 sobre 4. Ora, 3 vezes H1 é igual a 4 raiz de 3. H1 vai ser 4 vezes 1,73 sobre 3. Não é? Então vamos lá. Tangente de 30. Tangente de 30 é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O oposto é H1. O adjacente é a distância entre o homem e a árvore, que é 4. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então você calcula cruzando, né? 3 vezes H1 é igual a 4 vezes. Agora é só conta. Então você vai ter aí 4 que multiplica 1,73, que vai dar 6,92 dividido por 3. Então você vai achar H1 aproximadamente 2,30 metros. Ora, qual vai ser então a altura? A altura da árvore vai ser 2,30 mais 1,5 metro
vai ser 3,80 metros. É o valor aproximado, né? Não é um valor exato. Muito bem. Que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula de hoje. Um bom descanso a todos e até amanhã, se Deus permitir.